eu quero trazer para vocês o tal do KGR, que na verdade é a nossa taxa anual de crescimento composta. Na verdade, a taxa de crescimento anual composta. E quando a gente traz toda essa sigla, né, o que realmente significa, na verdade, é uma sigla em inglês, uma sigla em inglês que significa Compound Annual Growth Rate. Enfim, é isso aí mesmo. E aí o que acontece? Eu tenho falado dela nos últimos meses, não, nas últimas semanas, tem algumas lives que eu fiz lá no Instagram, e aí muitas dúvidas surgiram, do tipo, poxa, Bia, onde que eu encontro esse KGR calculado? Ou como que eu calculo esse KGR? Como que eu posso avaliar? Como que eu posso utilizar ele na hora de fazer a avaliação das empresas que eu quero colocar na carteira? Então hoje eu quero trazer um pouquinho sobre isso, inclusive as falhas que esse indicador pode apresentar, e por isso que a gente nunca olha um indicador sozinho, que eu já faço esse primeiro ponto de exclamação, né, para que vocês realmente tenham isso em mente. Então, antes de começar, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo para você entender sobre tudo isso que eu tô falando. Pois bem, gente, o KGR, na verdade, ele é esta formulazinha que eu tô colocando aqui na tela para vocês, onde a gente considera, então, o valor inicial e o valor final do que a gente quer calcular, e o N é o período. Beleza, ainda parece grego? Calma que eu vou desgregar tudo isso para vocês. Aqui, por exemplo, se eu quiser saber o quanto o lucro líquido de uma empresa está crescendo nos últimos 3, 5 anos, então, por exemplo, o N vai ser o período, e aí eu vou ter o valor final e o valor inicial. O valor inicial é o valor, por exemplo, do lucro dessa empresa de 5 anos atrás, e o valor final, o último lucro que ela entregou. Então, eu consigo resolver essa fórmula na mão, mas a gente não tem interesse em fazer isso, não é, minha gente? O que a gente faria? A gente faria o cálculo no HP e eu quero mostrar para vocês como é que faz. Mas antes eu quero trazer aí algumas ponderações sobre isso. Por que a gente olha o KGR, mas que, claro, com ponderações? Porque através do KGR você pode calcular várias coisas. Não é somente lucro, não é somente receita, não é somente EBIT, EBITDA ou coisas assim. Você pode calcular o que você quiser, só que é claro que ele é uma maneira muito simples de trazer a média de crescimento. E se uma empresa, por exemplo, ela cresceu assim, tipo um eletrocardiograma, que hora ela tem lucro, hora ela tem prejuízo, hora tem um lucro muito grande, quando você olha esse KGR, esse tipo de coisa não aparece. Mas através dele a gente consegue meio que ter uma noção se essa empresa ela pode ser uma empresa de crescimento rápido, ou se não, talvez ela não tenha um crescimento tão grande, mas em compensação ela compensa aí distribuindo bons dividendos. Então eu sempre dou uma espiadinha, por exemplo, no lucro líquido dos últimos 5 anos e eu entendo qual é a média de crescimento desse lucro líquido, assim como eu olho o EBITDA, assim como eu olho outros indicadores também. E é claro que, mais uma vez, eu volto a frisar, a gente não olha tudo isso de maneira isolada, mas é muito importante que quando você vai analisar os dados de uma empresa, você não analise somente os atuais, que você realmente olha aí os últimos 3, os últimos 5 anos, se puder até mais, para você entender realmente se essa empresa ela é constante ou não na sua entrega. Por exemplo, hoje eu quero mostrar o cálculo do KGR pensando no lucro líquido dos últimos 5 anos. Eu vou olhar assim esse crescimento, mas isso não exime de eu ir lá e olhar no detalhe como que foi o lucro por período dessa empresa, se ela cresceu realmente fazendo uma escadinha bonitinha, ou se foi aquele eletrocardiograma que ora tem prejuízo e ora tem muito lucro. É claro que a gente tem que fazer toda aquela análise qualitativa, entendendo se a empresa está fazendo aí algumas mudanças consideráveis para justificar talvez um crescimento tão grande nos últimos períodos. De qualquer maneira, hoje a gente vai acabar utilizando os dados da JHSF para fazer esse cálculo. Eu sei que é uma empresa que vocês estão muito de olho ultimamente pelo crescimento que ela teve aí nos últimos meses, nas últimas semanas, e aí a gente vai utilizar os dados dela para fazer esse cálculo. Pois bem, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu já separei, na verdade, os lucros dos períodos que eu quero utilizar, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho que o lucro líquido da JHSF lá no primeiro trimestre de 2015 foi de 30,78 milhões. E o lucro líquido dela do primeiro trimestre de 2020 foi de 328,77 milhões. Então, como que a gente vai fazer essa conta aqui na HP? Vamos ver se a gente vai conseguir coordenar isso daqui. Ah, eu não sei. Depois, qualquer coisa, o Alisson vai ter que sambar um pouquinho para deixar essa edição um pouco boa e para que vocês consigam enxergar o que eu tô fazendo. No, God, please, no! De qualquer maneira, pra gente calcular esse KGR, a gente precisa desses dados e também o período que a gente quer calcular. Então, a primeira coisa que a gente faz é atribuir 0
ao PMT, porque a gente não vai considerar então o fluxo aí de pagamento desses 5 anos, mas a gente vai considerar então valor inicial e valor final, sendo que a gente primeiro vai lançar o valor inicial de 30,78, então 30,78, como ele é o valor inicial, eu aperto no CHS para deixar ele negativo e coloco aqui em valor presente, né, que é o PV. Agora a gente vai pegar o valor final. O valor final, 328,77. Ok, esse aqui é o valor futuro, então eu coloco aqui no FV. Agora eu preciso saber quantos anos que eu quero calcular. Então eu quero 5 anos, então eu vou colocar 5 e eu vou clicar aqui no N para atribuir que é 5 anos. E aí, para eu saber qual foi a taxa de crescimento desse período, eu simplesmente clico em I, que vai me dar a taxa. E aqui eu tenho 60,59. É isto aí. Se eu arredondar, né, que para eu arredondar, eu simplesmente clico aqui em F1 ou F2, vai ficar aqui 60, foco não temos, agora temos 60,6%. Não sei se deu para enxergar direito, gente, mas qualquer coisa, peguem HP e vão me ouvindo falar e vão fazendo aí as continhas de vocês. De qualquer maneira, a gente não precisa sambar tudo isso para chegar nesse valor, porque sim, já temos lugares que apresentam esse cálculo pronto pra gente. E é agora que eu já quero compartilhar a minha tela com vocês. E quando eu digo tela, gente, na verdade é a tela do meu celular, porque aqui eu já estou com o Trade Map aberto e aqui eu já tenho várias ações na minha listinha. Mas o que eu vou fazer? Eu quero olhar a JHSF e ela tá aqui embaixo pra mim. Então, cliquei aqui em JHSF. E aí eu vou virar o celular para mim, porque vocês estão aí com outro celularzinho na tela, vocês conseguem acompanhar melhor. Mas beleza, aqui eu tenho vários dados e para eu achar esse KGR, o que eu faço? Eu venho aqui para baixo, vocês estão vendo que tem todos esses indicadores financeiros aqui que eu já expliquei para vocês em outros vídeos? Então, o que a gente faz? A gente vem para o lado e aí a gente vem aqui para o lado de novo e pronto, chegamos aqui em crescimento KGR. E aqui vocês estão vendo que eu tenho o lucro líquido de 3 anos e um pouquinho aqui para baixo, ó, o lucro líquido de 5 anos. E aí a gente chega naquele mesmo resultado dos 60,6% que a gente acabou calculando aqui na HP. Então aqui vocês podem ver que esse KGR que vocês encontram aqui no Trade Map, você não tem só do lucro líquido, você tem do EBITDA, da receita líquida, dos próprios ativos da empresa, né? Você quer saber se a empresa ela tá crescendo na própria questão do seu patrimônio, dos ativos que ela tem. Então, esse KGR todo aqui, ele é sim relevante a gente dar uma olhadinha para ele, para entender se a empresa está tendo algum crescimento, mas como eu falei para vocês, nada impede da gente ir lá e olhar naquele detalhe mesmo para saber como que foi todo esse fluxo aí dos últimos 5 anos, se ele cresceu, se a empresa cresceu constantemente, se ela teve alguns sustos no meio do caminho, e aí é claro que vale a pena a gente pesquisar que sustos foram esses, se é justificável ou não, ou se foi simplesmente algum problema de gestão. Então, hoje eu queria apresentar mais esse indicador para vocês e um ponto muito importante que eu preciso trazer a atualização para vocês também. Lá no meu Instagram eu tinha postado um cupom de desconto que vocês teriam acesso para mais descontos no Trade Map. E aí a gente fez aí um bololô todo diferente agora e nós temos 2 cupons de desconto diferentes agora, dependendo do plano que você quiser. Então nós temos o desconto para o plano Explorer e aí você simplesmente vai entrar lá no Trade Map e colocar Caravela da BEA e aí você tem esse desconto para o Explorer. E se você quiser olhar para o Pro, aí você simplesmente coloca lá Caravela da BEA Pro, e aí você já vai conseguir um excelente desconto nas assinaturas do Trade Map. De qualquer maneira, você não precisa decorar tudo isso, eu vou deixar tudo isso escrito aqui na descrição também, vou deixar todos os links para vocês, e aí inclusive se tiver alguns outros indicadores que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, que eu ainda não tenha feito vídeo, porque eu já fiz sobre PL, PVP, EBITDA, enfim, algumas outras coisas, escrevam aqui nos comentários que aí eu vou tentando atender a demanda de vocês, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.